A partir do nascimento com vida, há aquisição de personalidade pelo indivíduo, e a existência da pessoa natural, ela termina com a morte, assim como diz o artigo 6º do Código Civil de 2002. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. No entanto, é preciso que nós nos atentemos ao fato de que a extinção da personalidade natural não implica o aniquilamento total do indivíduo. Muito pelo contrário, a vontade dele prevalece através do testamento, ao cadáver é devido respeito e muitos dos seus direitos, como por exemplo os direitos do autor, prevalecem no período pós-morte. Nós temos alguns tipos de extinção da personalidade natural. Primeiramente, a morte real. A morte real é quando se tem certeza de que o indivíduo morreu, e isso se dá mediante a paralisação da atividade encefálica. A paralisação da atividade encefálica, ela, assim como no nascimento, em que a atividade respiratória determina se uma pessoa nasceu com vida ou não, ela é importante para determinar a morte, porque ela tem como principal intuito viabilizar a doação de órgãos. Agora, a morte real é a morte que a maioria de nós temos, né? Assim eu digo, é a mais comum. O indivíduo morreu, seja ele estava com alguma doença ou aconteceu alguma coisa, é propriamente a morte. Nós temos ainda a comuriência, que também é chamada de morte simultânea, a morte presumida e a morte civil. A morte civil, aqui é importante salientar que ela não existe propriamente dita no Brasil, mas sim há um resquício dela. Nós já veremos isso adiante. Bom, a comuriência, ela está contemplada no artigo 8º do Código Civil. E ela é aplicada a casos em que 2 ou mais pessoas morreram na mesma situação, mas não consegue se determinar, por algum motivo, quem morreu primeiro. Então, presume-se que as pessoas morreram no mesmo momento. A morte presumida, ela está no artigo 7º do Código Civil, e ela acontece quando uma pessoa está numa situação de alto risco de vida ou de algum risco de vida, então não somente em acidentes, mas também se a pessoa foi sequestrada e não consegue encontrar a pessoa, passados muitos anos, não consegue encontrar a pessoa, então presume-se que ela está morta. Ou também quando, por exemplo, em casos de guerra, em que alguém foi desaparecido na campanha, ou foi feito prisioneiro, assim como diz aqui no artigo 7º, em até 2 anos após o término da guerra. Só que é preciso que se esgotem todas as buscas, seja no caso de um sequestro, seja no caso da guerra, ou seja no caso de um acidente, através da pessoa, para que se presuma que ela morreu, certo? Então, nós temos tanto a incerteza permeando nos casos da comuriência como na morte presumida. Só que a incerteza na comuriência diz respeito ao tempo da morte e a incerteza na morte presumida se dá quanto a pessoa realmente ter morrido ou não. Mas não encontrou o corpo, esgotaram-se as buscas, então presume-se que ela morreu. Por exemplo, pode haver casos em que a comuriência e a morte presumida acontecem juntas. Nós temos uma família, hipoteticamente, essa família estava num barco e houve um acidente no barco, sabe-se que houve esse acidente, ele foi confirmado, mas foram feitas muitas buscas e não conseguiram encontrar os corpos. Primeiro, pode presumir a morte dessa família. Ora, ela estava numa situação de alto risco de vida. Segundo, se eles morreram, presume-se que eles morreram, se não encontraram os corpos, não dá para saber também quem morreu primeiro. Então, pode ser um caso de morte simultânea, certo? De comuriência. Agora, a morte civil. Vamos partir para a morte civil, que é nosso último tópico. A morte civil no Brasil, ela existe apenas em um resquício, há um resquício da morte civil, uma vez que ela é aplicada somente para efeitos de herança. O artigo 1816 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, diz o seguinte:
São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Então, é o caso do herdeiro indigno. Vamos supor que um indivíduo matou os seus pais. Não faz sentido que ele receba a herança, certo? Porque ele matou seus pais, convenhamos. Então, ele é considerado um herdeiro indigno, ou seja, ele é morto apenas no caso da sucessão. Ele não tem esses direitos de herança, no caso de seus pais, né? Mas ele não é morto para exercer os seus atos em ordem civil. É somente para efeitos sucessórios. Por isso que é correto dizer que é um resquício da morte civil no Brasil, e não que ela exista propriamente no seu conceito.